Bem-vindo ao canal Saber Linguagem. Hoje nós vamos falar a respeito dos gêneros digitais ou gêneros virtuais ou gêneros da internet. Antes de nós começarmos a falar especificamente sobre isso, eu vou indicar para você, porque talvez você tenha dúvida entre o que são gêneros discursivos e gêneros textuais. Então, será que nós vamos falar a respeito dos gêneros discursivos digitais, dos gêneros discursivos virtuais, dos gêneros discursivos da internet ou dos gêneros textuais virtuais, dos gêneros textuais digitais, dos gêneros textuais da internet? A minha preferência é sempre pela utilização da expressão gêneros discursivos. E eu falo sobre isso neste vídeo. Gêneros discursivos ou textuais não confundem. Então, para saber a respeito da diferença entre gêneros discursivos ou gêneros textuais, eu indico esse vídeo que eu trago aqui no slide e que eu também vou deixar na descrição deste vídeo. Além disso, quando nós vamos falar a respeito dos gêneros, uma dúvida muito comum é a diferença entre os tipos textuais e os gêneros textuais ou gêneros discursivos. Para isso, eu indico que você assista ao vídeo Gêneros Textuais versus Tipos Textuais, que foi um vídeo que eu fiz a partir do texto Gêneros Textuais, Definição e Funcionalidade do professor Luiz Antônio Marcuski. E aí, vamos falar então hoje a respeito dos gêneros discursivos virtuais ou gêneros discursivos digitais ou gêneros discursivos da internet. E para nós começarmos a falar sobre isso, uma primeira questão que eu trago é que quando nós estamos falando dos gêneros discursivos na internet, muitas vezes as pessoas vão falar da linguagem da internet. E será que a linguagem da internet ela se confunde com gêneros discursivos digitais? Vamos pensar sobre isso. Então, quando nós falamos a respeito dos gêneros digitais, dos gêneros virtuais ou dos gêneros na internet, nós não podemos confundir linguagem da internet com gêneros digitais. Por quê? A linguagem da internet, como se concebe, ela geralmente, ou pelo menos era assim no início da internet, ela seria marcada por uma informalidade, por abreviações. Nós temos exemplos. Fim de semana, que é grafado como FDS, só que não, que já traz a marca de informalidade na própria expressão só que não, e que pode ser grafada de maneira abreviada como SQN, e você grafado como VC, por exemplo. Bom, o que acontece? Sim, de fato, existe essa linguagem na internet que traz informalidade, que traz abreviações, que seria uma linguagem que estaria mais adaptada ao meio virtual, em que se exigiria um maior dinamismo, uma maior rapidez, em que eu teria a busca por uma linguagem eficiente, prática e rápida, diferentemente do contexto do mundo físico, do mundo real versus o virtual, em que eu teria no mundo físico a busca por uma linguagem bonita, rebuscada. Nós já começamos a ver que aqui não é bem assim. Por quê? Mesmo no mundo físico, não são todos os contextos de comunicação, não são em todas as interações discursivas e não são em todos os gêneros discursivos que eu vou buscar uma linguagem bonita, uma linguagem rebuscada. Se eu estou conversando com os meus familiares, com os meus amigos, se eu estou jogando bola, eu não vou provavelmente fazer uso de uma linguagem bonita, de uma linguagem rebuscada. A minha linguagem também, nesse contexto, vai ser marcada por informalidade, vai ser marcada talvez por uma busca de rapidez, de uma certa imediaticidade na comunicação. Então, o que nós vemos é que essa distinção entre o mundo físico e o mundo virtual, ela tem que ser vista com cuidado, porque não é sempre que no mundo físico eu vou ter a busca por uma linguagem bonita e rebuscada. Então, não caia nessa pegadinha, nessa falácia, nessa mentira de dizer: ah, no mundo físico a linguagem é rebuscada, é formal, e no mundo virtual a linguagem é sempre informal. E inclusive porque nós temos que pensar aí no percurso histórico da internet. Sim, de fato, quando a internet começa, era comum haver essa linguagem mais informal, mais com abreviações. Por quê? Porque nós estávamos falando de um momento em que a internet se resumia muitas vezes a alguns sites para comunicação imediata, como o ICQ, ou o início de redes sociais, como no Brasil, como o Orkut, né?
que precedeu de alguma maneira o Facebook e que eu tinha talvez uma maior marca de informalidades. E depois, sim, mesmo, por exemplo, com as redes sociais como o Facebook, você ainda tem ou pode ter alguma informalidade, mas isso já não é uma marca tão característica. Então, o que nós temos que ver é que em alguns gêneros, sejam virtuais ou não, sejam digitais ou não, eu tenho formalidade. E hoje na internet, a internet ela trouxe para si, alguns gêneros foram para a internet e esses gêneros já não carregam mais a marca da informalidade. Então, se eu acesso um grande jornal de circulação no Brasil, como o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, eu vou encontrar ali vários gêneros discursivos, como uma reportagem, uma notícia, um editorial. E nesses gêneros discursivos não haverá a marca dessa informalidade, dessas abreviações. Ou seja, eu tenho muitas vezes no próprio interior da internet gêneros discursivos que estão aí no mundo digital, no mundo virtual, mas que não são mais marcados pela informalidade. Então nós não podemos confundir a linguagem da internet com os gêneros discursivos. Existem gêneros discursivos digitais que não trazem a linguagem da internet, que não trazem a informalidade. De todo modo, vamos ver alguns dos mais comuns, dos mais comentados gêneros discursivos digitais. E eu começo pelo e-mail, pelo correio eletrônico, pela carta eletrônica, sempre utilizada na comparação com a carta do mundo físico. E aqui nós precisamos pensar o seguinte: a carta no mundo físico, geralmente ela coloca em interlocução, em comunicação, dois sujeitos que têm alguma familiaridade, essa carta de cunho pessoal. Então, eu escrevo para um conhecido, eu escrevo para um familiar. Justamente por conta dessa nossa relação, e aqui já é um primeiro ponto que eu acho fundamental quando você vai pensar em um gênero discursivo, é quem é o autor e para quem ele se dirige. Se o autor sou eu na posição de filho escrevendo para o meu pai, se o autor sou eu na posição de amigo escrevendo para um amigo, o meu gênero discursivo, carta pessoal, ele vai ter alguns aspectos temáticos, composicionais e estilísticos. Quais aspectos temáticos? Nós vamos falar de questões que não são próprias, que não são íntimas, que não são particulares, que interessam a nós dois como sujeitos. A composição da carta, em geral, a carta não é muito longa. Ela pode ser muito longa? Pode, mas isso, de alguma maneira, não é o mais esperado. Ninguém vai fazer uma carta extremamente longa, porque isso geraria uma grande dificuldade, por exemplo, de envio. E na questão estilística, veja, a carta, se ela é pessoal, se eu estou em interlocução com alguém com quem eu tenho familiaridade com aquela pessoa para a qual eu escrevo, eu não vou estar tão preocupado com o padrão da norma culta, com o padrão de uma certa variedade mais prestigiada no português brasileiro. Já o e-mail, será que ele é só a correspondência no mundo virtual da carta ou ele seria outro gênero discursivo? Aí nós precisamos começar mais uma vez pensando nos interlocutores. Quem escreve o e-mail, para quem ele escreve? Sou eu escrevendo o e-mail para o meu pai? Sou eu escrevendo o e-mail para o meu amigo? Será que eu vou utilizar o e-mail para falar com essas pessoas com as quais eu tenho intimidade? Talvez lá no início da internet, e mais uma vez eu reforço, veja o transcurso do tempo e como isso foi modificando o uso que se faz dos gêneros discursivos. Então, talvez lá no início eu utilizasse o e-mail para conversar com um conhecido, mas hoje, provavelmente, eu faça uso de uma ligação telefônica, de uma mensagem por um aplicativo de mensagens, como o WhatsApp, como o Telegram. Hoje, muitas vezes, o que nós vemos é que o e-mail ele serve muito mais para uma interlocução mais formal entre o empregado e o seu chefe imediato, por exemplo. E além disso, o e-mail ele tem a possibilidade, também diferente da carta, de uma certa imediaticidade. Então eu mando agora e praticamente no mesmo instante o outro pode receber. Além disso, eu posso enviar um mesmo e-mail para várias pessoas. A carta eu posso fazer isso? Posso, mas na carta eu tenho as questões financeiras, eu vou ter que pagar esse envio para várias pessoas. Num e-mail, hoje, não era assim no início da internet, mas hoje eu consigo anexar vídeos, fotos, textos extremamente longos, PDFs de muitas páginas. Será que eu consigo fazer isso na carta? Consigo, de alguma maneira. Se eu mandar enviar junto com a carta um pendrive, um CD, um DVD, ou mesmo um livro já impresso. Mas veja,
tudo isso encarece. E será que eu vou ter a mesma disponibilidade para mandar esse texto de várias páginas para várias pessoas por meio de uma carta? Então, são essas as questões que nós temos que ficar atentos. Eu vou destacar algumas dessas questões. A primeira é sempre olhar na análise de um gênero discursivo, quando você está pensando em um gênero, seja para você fazer a sua pesquisa, seja para o ensino, você sempre parte de quem é o autor daquele gênero discursivo e para quem ele se dirige. Como esse gênero discursivo ele é organizado em termos de aspectos temáticos, composicionais e estilísticos, em função justamente desses interlocutores. Se você não sabe o que são aspectos temáticos, composicionais e estilísticos, eu vou deixar aqui indicado uma série de vídeos a respeito do texto Gêneros do Discurso do Bakhtin, que ele fala sobre esses 3 aspectos. Dito isso, olhada já para essa questão da interlocução entre quem é o autor, quem é o receptor, quem é o autor e para quem eu me dirijo, como em função dessa interlocução eu organizo os aspectos temáticos, composicionais e estilísticos, aí eu vou olhar para as questões do mundo virtual. Eu vou olhar para as possibilidades tecnológicas que impactam esse gênero. E aí, por exemplo, é o caso. Hoje eu consigo anexar muitos PDFs em um e-mail. E nessa análise, inclusive, eu vou reforçar isso na sequência, a gente tem que ver esse transcurso histórico, esse desenvolvimento da internet. Porque algumas possibilidades tecnológicas que hoje eu tenho, eu não tinha no início da internet. Então eu vou ver o autor, o receptor, os aspectos do gênero, conteúdo temático, construção composicional e estilo. Eu vou olhar como o mundo virtual, a tecnologia do mundo virtual impacta aquele gênero discursivo no seu desenvolvimento histórico. E aí, quando for o caso, eu vou discutir a questão da chamada linguagem da internet, porque pode ser que naquele gênero específico essa linguagem da internet ela não se concretize de maneira relevante nem para a minha pesquisa, nem para o meu ensino. Outros gêneros muito comuns quando nós pensamos nos gêneros digitais são os blogs e os vlogs. Também, veja, são gêneros lá do início da internet. O que são blogs? Né? Blogs eram sites pessoais em que as pessoas faziam uma apresentação das suas ideias pessoais ou do seu cotidiano pessoal. Algo que, de alguma maneira, hoje talvez nós vejamos nos stories do Instagram. Então, o que nós temos? Nós tínhamos blogs em que as pessoas falavam sobre a vida dela, ou falavam sobre os gostos dela, sobre os livros que elas gostavam, sobre os filmes que elas gostavam. E aí sim eu tinha alguma informalidade, mas nem tanta informalidade que tornasse aquela linguagem incompreensível para um público mais amplo. Com o percurso histórico, o desenvolvimento das tecnologias, à medida em que foi ficando mais fácil gravar vídeos por meio de computadores, de notebooks, de celulares, as pessoas vão integrando a esses blogs vídeos. E aí nós começamos a falar dos vlogs, quando as pessoas passam a falar dos seus gostos pessoais, do seu cotidiano, por meio de vídeos também e não apenas de texto. Mais uma vez, será que o blog é sempre informal? Pensemos. Quem é o autor? Quem é o interlocutor? Porque eu posso ter no início um blog muito informal de uma adolescente que fala sobre os filmes que ela gosta, sobre os quais ela gosta. Ok, talvez eu tenha uma informalidade maior. Mas com o desenvolvimento histórico da internet, eu vou ter, por exemplo, um professor universitário que usa um blog para discutir questões teóricas da área dele. E ali não existe mais essa tão marcada informalidade chamada linguagem da internet. Então, não adianta eu querer generalizar, falar da linguagem da internet. Eu tenho que olhar para o gênero, para quem é o autor, para quem são os destinatários aos quais aquele gênero se destina e olhar ali em função dessa interlocução entre o autor e os futuros receptores, como o conteúdo temático, a construção composicional e o estilo se organizam. E aí sim é que eu vou olhar para os aspectos tecnológicos e para, se for o caso, chamada linguagem da internet. Vamos continuar falando a respeito de outros gêneros muito comuns no mundo digital, no mundo virtual, no mundo da internet. E aqui nós vamos falar um pouco das postagens ou posts, que podem ser com ou sem texto, por exemplo, no Facebook, com ou sem imagem. No Facebook, novamente, porque no Instagram eu preciso necessariamente de imagem. Então, o que é uma postagem? Eu vou lá e vou falar algo da minha cabeça, algo que eu queira,
Eu vou trazer uma opinião pessoal, por exemplo, no Facebook, ou eu vou trazer uma foto ou um vídeo no Instagram, e aquilo pode, no Instagram, estar ou não acompanhado de texto. E eu posso repostar coisas que outras pessoas falaram, enunciados de outros sujeitos. Bom, o que acontece? Mais uma vez a gente tem que pensar nesses interlocutores. Por quê? Talvez um influenciador do meio digital, um humorista, ele vai fazer as suas postagens cheio de humor, cheio de informalidade. Mas hoje, até órgãos públicos, por exemplo, eles utilizam as redes sociais para fazerem postagens. E essas postagens não estão marcadas pela assim chamada linguagem da internet. São postagens desses órgãos oficiais que trazem uma linguagem padrão muito próxima ao padrão, muito próxima à norma de prestígio do português brasileiro. Então eu não posso generalizar. Eu não posso falar as postagens, porque elas estão na internet, porque são gêneros discursivos virtuais, elas trazem uma informalidade, elas trazem a linguagem da internet. Não é assim. Sempre eu tenho que olhar aquele gênero, quem são os interlocutores, quais são os aspectos que eu vou analisar. Um outro gênero discursivo muito comentado é o meme. Então, eu tenho uma foto, uma imagem, um vídeo, um gift que viraliza, que se torna disseminado para várias pessoas e que geralmente carrega humor. Eu já faço até uma ressalva aqui nesse geralmente, e é a partir dele que eu queria falar, inclusive, desse desenvolvimento histórico das tecnologias da internet. Então, por exemplo, no e-mail, antes eu não conseguia anexar uma foto, hoje eu consigo anexar até vídeo. E, além do desenvolvimento tecnológico, eu tenho que pensar no desenvolvimento do uso que se faz daquele gênero discursivo. Porque, sim, de fato, o meme, no seu início, ele era carregado de humor, ele buscava humor, ele buscava brincadeira. Mas se nós olharmos atualmente, existem memes que já são criados, então, e podem até viralizar de maneira espontânea ou não, mas às vezes eles são criados não para carregar humor, mas para carregar, por exemplo, discursos de ódio, como nós vimos, por exemplo, nas recentes eleições presidenciais do Brasil. Então veja, se eu estou lá lendo um teórico que fala, o meme carrega humor, tudo bem, mas talvez ele esteja falando isso lá em 2008, 2010, 2012. E hoje, em 2024, como é a realidade? Nem sempre o meme carrega humor. Então nós temos que ficar atentos a esse desenvolvimento, não apenas tecnológico, mas o desenvolvimento do uso daquele gênero discursivo. Então, retomando, eu vou fazer uma análise de gênero discursivo digital. O que eu vou olhar? Quem é o autor? Quem é o destinatário? Quais são os aspectos daquele gênero? Conteúdo temático, construção composicional e estilo, que dependem justamente dessa interlocução. Vou olhar as questões do desenvolvimento tecnológico e vou olhar o desenvolvimento do uso daquele gênero discursivo específico. Para encerrar esse vídeo, eu vou trazer uma questão também bastante intrigante, para a qual, pelo menos por enquanto, eu acredito que nós não tenhamos uma definição muito clara. É saber se, quando eu falo do Facebook, do Instagram, do Twitter, atualmente a rede X, ou do YouTube, por exemplo, se eu estou falando em gêneros discursivos digitais ou se seriam plataformas. Por que eu estou dizendo isso? O Bakhtin diz que o romance ele é um gênero que engloba outros gêneros dentro de si, como um diálogo, como um poema, como uma novela, um conto. Então, o romance ele pode integrar dentro dele outros gêneros. Será que o Facebook é assim também? Ele é um grande gênero, um macrogênero que integra dentro de si outros gêneros, como um vídeo, como uma postagem, como um comentário? É um modo de ver o que nós assistimos hoje, no desenvolvimento histórico desses gêneros discursivos. Um outro modo é pensar que eu tenho uma plataforma em que eu vou colocando gêneros discursivos digitais. Então, que a postagem é um gênero, que o comentário que eu coloco no Facebook é outro gênero, que o vídeo que eu coloco no Facebook é outro gênero, que a minha descrição no Facebook é outro gênero, e isso tudo também pode ser visto nas outras redes sociais. Então, a discussão que se coloca são meras plataformas em que eu insiro os gêneros, ou elas são grandes gêneros em que eu coloco outros gêneros e dentro, e por estar dentro desses grandes gêneros, esses pequenos gêneros são modificados.
Porque o diálogo no mundo real é uma coisa, mas o diálogo dentro do romance ele já é modificado pela estrutura do romance. Um poema fora do romance é de um modo. O poema dentro do romance ele já perde o seu contato com a realidade imediata. Então ele se transforma no interior daquele gênero. Essa para mim é uma questão que ainda nós estamos discutindo. Se quando eu falo em Facebook, em Instagram, no Twitter, no YouTube, em outras redes sociais, se eu estou pensando em plataformas ou se eu estou pensando em macrogêneros que englobariam outros gêneros e que modificariam essas grandes plataformas, modificariam esses gêneros que são integrados dentro delas. É isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a começar a pensar a respeito dos gêneros discursivos e digitais. Sempre lembrando da importância de considerar o autor, o destinatário, os elementos constitutivos denunciados, os elementos constitutivos do gênero, o conteúdo temático, a construção composicional e o estilo, observando as possibilidades e o desenvolvimento dessas possibilidades tecnológicas e observando o desenvolvimento histórico do uso dos gêneros discursivos digitais. Um grande abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo.